Questão 44. Antes da questão 44, tem um texto que é tanto para a questão 44 quanto para a questão 45, acredito. Enfim, não sei nem se está na ordem aqui, mas enfim, é para a próxima questão, que é a questão 44. O texto ele vai falar sobre o narcotráfico, o risco desse narcotráfico, a questão da poluição causada por ele. E aí, lá no finalzinho do texto, ele coloca o seguinte: além de milhões de variedades de vegetais, insetos e micro-organismos. Ele descreve aí, né, alguns desses organismos que vão sofrer com essa poluição. Os diversos organismos citados no texto anterior se distribuem em diferentes níveis tróficos e representam um exemplo de teia alimentar. No exemplo citado, os vegetais ocupam o seguinte nicho ecológico. Os vegetais são organismos classificados como produtores, porque eles são organismos fotossintéticos. Então, eles estão na base da cadeia alimentar, já que são organismos autotróficos. Para ser base de cadeia, tem que ser um organismo autotrófico, seja ele quimiosintético ou fotossintético. Especificamente, os vegetais são fotossintéticos. Então, no exemplo citado, os vegetais ocupam um nicho ecológico de produtor. Aí, nesse caso, um organismo autotrófico, fotossintetizante, então classificado como produtor. Para ser um organismo herbívoro, ele teria que ser, aí, nesse caso, um organismo heterotrófico, né? Teria que se alimentar de vegetais. Aí, nesse caso, não é, né? Ele é um organismo autotrófico, então não é uma caracterização, uma classificação desse tipo. Consumidor, aí nesse caso, é quem consome outro organismo para sobreviver, seja ele um produtor ou um outro consumidor. Aí vai depender do que está sendo consumido para a gente classificar esse consumidor. Consumidor que se alimenta diretamente do produtor, que é o que a gente chama de herbívoro, né? É um consumidor primário. O consumidor que se alimenta do herbívoro, né? Ou seja, o consumidor que se alimentou do consumidor primário é chamado de consumidor secundário, e assim por diante. Então, o consumidor ele é um organismo heterotrófico, ou seja, ele se alimenta de outro organismo, seja ele o produtor ou algum outro compositor, tá bom? Compositor é algum outro consumidor. Eu ia falar decompositor, já estou pensando na letra A. Decompositor, a gente tem aí, nesse caso, bactérias e fungos, que são organismos que vão promover a reciclagem de nutrientes no solo. E aí você tem, nos decompositores, você tem como função deles promover a degradação do material orgânico para a formação do material inorgânico. Na natureza, os decompositores são bactérias e fungos. Algumas espécies de bactérias e algumas espécies de fungos promovem esse processo de decomposição. Então, a nossa resposta seria, aí, nesse caso, a letra D, a opção correta.